Olá, meus amores, bom dia! Nós iremos corrigir agora a atividade na folhinha de casa do dia 10/2, passado antes daquele feriado, ok? Então, vamos lá. Primeira questão, veja o sólido ao lado. Uma das planificações desse sólido é... Então, nós temos aqui o sólido, que é um cubo, e nós temos a planificação A, B, C e D. Nós vamos marcar a planificação correta, que corresponde à planificação que vai formar esse cubo. Ó, a planificação A, ela não é possível fazer a formação desse cubo, nem a planificação B, nem a planificação D. A planificação correta é a planificação C, onde você vai conseguir montar o seu cubo, ok? A questão 2. Juliana fez algumas figuras planas em papel cartão, como mostra abaixo. Ao juntar todas as partes, formam o sólido chamado de cone, prisma, cilindro ou pirâmide. Ó, vamos observar que todas as faces dessa figura serão faces triangulares e ela tem uma única base quadrada. Então, eu tenho aqui uma pirâmide, porque todas as faces laterais de uma pirâmide são triangulares e possuem uma única base. Então, o que ela vai formar aqui será o sólido chamado pirâmide. Então, você marca o item D. Na questão 3, ó, um cubo é formado por quantas faces? Então, vamos voltar aqui ao cubo. Ó. Aqui a gente tem o cubo, ó. Então, vamos ver quantas faces ele tem, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, tá? Então, ele tem 6 faces. Então, você vem aqui, ó, e marca o item B, de 6. No item, na questão 4, montando a caixa ao lado, ela tem formato de cubo, paralelepípedo, pirâmide ou cilindro. Então, aqui nós temos a planificação de um cubo, então, você marca o item A. Então, vamos aqui, ó, para a questão 5. Quantos retângulos formam a caixa abaixo? Então, observe que eu vou ter 4 faces, 2 aqui, né? 2 formando uma na frente, aqui uma atrás, uma em cima e outra embaixo. Então, são 4. Mais uma aqui e a outra que tá aqui do outro lado que eu não posso ver. Então, são 6. Então, são 6 retângulos, tá? Porque aqui também é um retângulo, não é um quadrado. Então, são 6 faces retangulares. Vamos para a questão 6, ó. A questão 6 diz o seguinte: Renato cortou um pedaço de madeira desenhado abaixo. Então, aqui a gente tem triângulos e quadrado. Qual das caixas ele pode construir com esses pedaços de madeira? Caixa 1, um cilindro. Caixa 2, um cubo. Caixa 3, uma pirâmide. Caixa 4, um paralelepípedo. Observe, ó, que todas as faces laterais da pirâmide são triangulares e a base é quadrada. Então, é a caixa 3, você marca o item C. A questão 7, ó. Observe o chocolate que André gosta de ganhar na Páscoa. Ele tem o formato de um cone. Qual é o modelo do cone? A, B, C ou D? Aqui eu tenho um prisma, aqui eu tenho uma pirâmide, aqui eu tenho um cilindro e aqui eu tenho um cone. Então, item B. Vamos para a questão 8. Sobre o cone, pode-se afirmar que... Aí aqui a gente tem o cone. Possui uma base circular. Possui a base circular, né? Possui 2 arestas e um vértice. Não, o cone ele realmente possui uma aresta, possui um vértice, mas ele também só possui uma única aresta, tá? Possui uma base triangular. Não possui base triangular. Ou possui todas as faces planas. Ele não possui as faces planas. Então, a opção correta é o item A. A questão 9 diz o seguinte: a professora de Bruno pediu que a turma desenhasse uma pirâmide de base quadrada. O aluno que acertou o desenho foi... Aí nós temos a A, a B, a C e a D. Então, a pirâmide de base quadrada é o item B. Aqui eu tenho uma pirâmide pentagonal, aqui eu tenho um paralelepípedo e aqui eu tenho um cilindro. Então, o item B. Vamos para a questão 10. No desenho abaixo, aparece um objeto comum em todas as casas. Afinal, é com a panela que fazemos comida no dia a dia. Qual é a forma geométrica que aparece no desenho? Cone, cilindro, cubo ou esfera? Formato cilíndrico, né? Então, o item B. Questão 11. A forma geométrica espacial que pode ser associada à planificação abaixo é... Então, aqui eu tenho um prisma de base pentagonal. Então, você marca o item C, prisma de base pentagonal. Vamos para a questão 12. As figuras 1, 2 e 3 correspondem, respectivamente, às planificações dos sólidos.
Aqui, ó, tem uma pirâmide de base quadrada, a figura 2 eu tenho um cilindro e a figura 3 eu tenho um cubo. Então, pirâmide, cilindro e cubo, item B. Na questão 13, observe a caixa representada abaixo. Uma das planificações da caixa é o item C, a opção correta. Questão 14. Maria quer inovar em sua loja de embalagem e decidiu vender caixas com diferentes formatos. Nas imagens apresentadas estão as planificações dessas caixas. Quais serão os sólidos geométricos que Maria obterá a partir dessas planificações? Então, eu tenho um cilindro, um prisma de base pentagonal e eu tenho uma pirâmide de base triangular, que é o item A. Então, você marca o item A. Então, finalizamos assim a nossa correção.